Olá, minhas joias do Oriente. Hoje nós vamos falar deles, dos seres de fora da Terra, ou alienígenas, se vocês preferirem chamar, extraterrestres, ET, mas por aqui seguimos falando seres de fora da Terra porque eu acho que engloba tudo, né? Inclusive aí outras dimensões e etc. Acredito que vai ser um vídeo interessantíssimo para quem acredita, para quem tem curiosidade, quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, fique aqui comigo, mas antes de tudo já quero pedir para vocês deixarem o like já no início do vídeo, que me ajuda muito. Se inscrever no canal se não estiver inscrito, ativar o sininho de notificação se ainda não estiver ativado. Me seguir nas minhas redes sociais, que eu sempre deixo o link aqui embaixo com todas elas para vocês. Meu site, se vocês quiserem consulta particular, lá vocês vão ter acesso a todos os tipos de consultas e valores. E qualquer dúvida, é só me chamar, eu deixo o contato aqui na tela. E vamos começar o nosso vídeo de hoje. Na semana passada, a gente fez aqui na segunda-feira a tiragem de previsão para o Brasil. E no meio dela, a gente conseguiu ver ali que os seres de fora da Terra estavam aí pé da vida com a gente, assim como a espiritualidade. E isso me deixou pensativa em vários quesitos, né? Por vários motivos. Porque a partir do momento que o baralho ele mostra, né? Aquilo é para ser falado, é para ser passado a mensagem, né? Nós somos apenas intérpretes aqui da espiritualidade. Nós precisamos mostrar, né? Passar a mensagem, seja pelo baralho, vidência, intuição. Mas eu de fato não entendi, eu fiquei pensando. Eu até entendo eles estarem irritados, no mínimo, com a gente, porque o ser humano segue aí fazendo M atrás de M. A gente, quando pensa que evolui um pouquinho, só regride, né? A prova disso é o que a gente está vivendo agora nessa situação com a Ucrânia. E a gente imagina que seja a nossa caminhada aqui na Terra, né? Que não está agradando, mas, tipo, por que que isso interessa a eles? A espiritualidade eu até entendo, né? É óbvio. Mas eles, querendo ou não, são seres, assim como nós. E no que isso interessa a eles? Eu fiquei pensando, né, me questionando. O que eles querem? Qual a intenção? Qual o interesse? E eles trabalham junto com a espiritualidade. Em uma tiragem eu já vi que eles trabalham junto com os governantes, que tem governantes aí muito poderosos que têm contato com esses seres. E obviamente isso não é divulgado, né? E é por isso que eu sempre falo que muita coisa a gente vive assim, ó, sem saber o que está acontecendo ao nosso redor. Eu sei que eles têm contato com os nossos governantes. Mas assim, qual o propósito deles? O que eles querem com a gente? Eu fiquei me questionando tudo isso depois que eu gravei esse vídeo, né, da semana passada. Porque eu de fato não entendo nada sobre o assunto. Eu ainda não tinha tirado cartas sobre, especificamente para entender como tudo funciona, para saber um pouco mais sobre eles. Eu já acreditava na existência, assim como eu já conversei com vocês, eu não duvido de nada. Nada mesmo. Eu sempre tive a mente muito aberta para esse tipo de coisa, porque eu sempre pensei assim, sei lá, fada, por exemplo. Eu acredito que existe porque eu acho que nada é inventado, não é apenas uma lenda, apenas uma história, assim como muita gente acha que é, né, apenas uma invenção. Vamos supor, a primeira pessoa no mundo, assim, no planeta, que falou sobre fadas. Ela viu ou ela imaginou? Se ela viu, existe. Se ela imaginou, também. Porque eu acredito muito que imaginação, criação, invenção, acho que é tudo nos dado pela espiritualidade. Principalmente a imaginação. É um tipo de evidência, de mediunidade, de conexão com a espiritualidade. Tudo que a gente pensa, que a gente sente, algo que já existe, é passado pela espiritualidade. Vocês nunca pararam para pensar nesses filmes, desenhos, os Simpsons, que vira e mexe a gente vê acontecendo coisas que já era de um episódio dos Simpsons há muito tempo, muitos anos. Várias previsões aí de vários livros, filmes, coisas que a gente já tinha visto, já foi criado lá atrás, que a gente vê acontecendo. Vocês acham mesmo que é coincidência? Será? Vocês têm a visão tão limitada, tão fechada,
para a espiritualidade que vocês preferem acreditar que é coincidência? Eu acredito que no meio de uma criação, de um roteiro, por exemplo, de um filme, de um livro, uns insights que o artista ele recebe, que o escritor recebe, intuição, imaginação, tudo aquilo é aflorado pela espiritualidade, é um tipo de conexão com a espiritualidade. Não vem simplesmente da imaginação e da cabeça do ser humano. A arte, ela é um meio de comunicação da espiritualidade com a gente. Porque não que parta apenas da espiritualidade, a gente tem um poder de criação, de conexão muito grande, só que a gente é racional demais. A gente não consegue entender o oculto disso, né? Vamos colocar assim, a gente prefere acreditar que é apenas imaginação. A pessoa ela não precisa estar dentro de um barracão incorporada para estar conectado com a espiritualidade, para receber uma mensagem da espiritualidade. Isso aqui que eu estou fazendo com vocês já é uma forma disso. E aí alguns podem pensar que é só coisa da minha cabeça, e tá tudo bem. Esses dias eu vi um filme que eu não vou lembrar agora o nome, que era justamente o que a gente passou com esse vírus. Era uma previsão. E o que eu sempre falo com vocês a respeito das previsões, é uma coisa aleatória? Por quê? Qual o intuito? Alertar. Através da arte, se comunicar com a gente sobre possíveis destinos, possível futuro. Tem um desenho, caramba, sempre foge o nome na minha cabeça. Depois eu vou ver se eu coloco aqui na descrição o nome, tanto do filme que eu falei, quanto desse desenho aqui. Que é do robozinho, que o futuro é a Terra inteira destruída e todo mundo acabando gordo e indo para outro planeta. Pode parecer muita viagem, mas assim, é um alerta do que a gente está fazendo no nosso planeta, no que isso pode nos levar. Quantos e quantos filmes, quantos livros que nos fazem refletir não só sobre o nosso propósito, quanto a nossa vida, no que a gente está fazendo uns com os outros, sabe, de tudo. A partir do momento que faz você refletir da forma que a gente vive, no que a gente está fazendo, no que cada coisa está levando a gente, que faz você refletir assim um pouquinho, que abre a sua mente, aquele artista ele já cumpriu a missão dele. Assim, ó, passinho de formiga, plantando uma sementinha aqui, outra ali, abrindo a mente, entendendo, fazendo muitas pessoas que assistem entender pelo menos um pouquinho. Por mais mente fechada que seja, por mais que não tenha um efeito assim, nossa, todo mundo se transformou depois disso. Mas é de pouco a pouco que isso vai acontecendo. É justamente o que eu falo com vocês que serve a previsão. Serve justamente para nos alertar, para nos preparar para o que está por vir e tentar fazer diferente. Tentar evitar que o problema maior aconteça lá na frente. E aí, tudo bem, muita gente não pode dar ouvidos para tarólogo, para vidente, para cartomante agora. Mas lá na frente vocês vão ver que isso vai mudar. Porque em passinho de formiga, cada vez que a gente fala uma coisa aqui e acontece lá na frente, mas lá na frente, no futuro, as pessoas vão escutar mais a gente, mas eu não falo a gente só como eu, tá? Eu falo todo mundo que trabalha para a espiritualidade, que passa mensagem, vão ouvir muito mais e vão tentar fazer algo para evitar, não vão só ouvir. Não é só a nível de curiosidade, olha que legal, ela falou e aconteceu. Não é esse o intuito. É o intuito de transformar, de evitar que mais coisas ruins aconteçam, de transformar a nossa visão, a nossa realidade. Agora, a gente pode não ver tanta diferença assim, mas lá na frente, eu não estou falando no nosso tempo, né? Estou falando daqui a 20, 30 anos. A gente pode até não estar mais aqui em carne quando isso acontecer. Vai acontecendo a transformação de acordo com as gerações. As gerações que estão vindo agora estão bem mais dispostas e abertas para esse tipo de coisa. E a respeito da arte, muitas vezes as pessoas realmente não dão a mínima bola, enxergam como ficção e fantasia e deixam passar uma grande oportunidade de tentar fazer diferente.
Então, voltando aí ao assunto dos seres de fora da Terra, eu sempre acreditei na existência desses seres, pelo menos nunca duvidei, sabe? Mesmo que eu não tivesse tido nenhuma prova, eu não duvido de nada. Se você me falar que você viu a mula sem cabeça, eu vou super acreditar em você, porque eu sou da teoria de que se tem aviso, tem história, tem um fundo de verdade. E eu nunca desacreditei, até eu começar a ver nas tiragens. E aí eu tive a confirmação de que eles realmente existem. Mas eu sigo sem muito conhecimento sobre, a única coisa que eu sei é que existe. E as teorias, né, que a gente ouve por aí, de que eles querem dominar a gente, de que eles querem destruir a gente e se apossarem do nosso planeta. Tem gente que acha que eles querem ajudar, mas a gente não sabe de verdade o verdadeiro propósito, e é o que eu falei pra vocês, eu fiquei muito pensativa com relação a isso. Por isso que eu decidi trazer esse vídeo aqui hoje, e eu tenho certeza que ele vai ser esclarecedor em muitos sentidos. Então vamos tentar entender aí como que funciona essa questão. Vamos começar aqui perguntando qual o verdadeiro propósito. A gente sabe que eles existem, que eles se comunicam com a gente, mais precisamente com os nossos governantes. Vamos tentar entender o porquê disso, por que eles querem se comunicar com a gente. Qual a intenção real? Qual o interesse deles a respeito disso? Eu sei que tem gente que estuda esses assuntos que deve estar mais por dentro do que eu, mas eu tenho que ver aqui mesmo para conseguir entender. E aí a gente vai entender junto. Qual o propósito dos seres de fora da Terra com a gente? O que eles querem conosco? É um assunto bem complexo, então já sabe, eu vou tirar aqui a mesa real, que eu consigo ter uma visão bem mais ampla, consigo passar tudo direitinho para vocês. Já estou entendendo tudo. Só para essa primeira fileira aqui. Eu acho, assim, o que eu consegui entender aqui a respeito do propósito não é nem só que eles queiram ajudar. Não só isso, obviamente, sim, né? Eu acho que eles se juntaram principalmente aí com a espiritualidade, porque eles têm uma compreensão e uma conexão muito maior que a gente. Eles enxergam de forma diferente, eles enxergam a espiritualidade como sendo... É como se a gente enxergasse a espiritualidade como se fosse a gente mesmo, só que sem a carne. Assim, gente como a gente.
é como eles enxergam. Só apenas às vezes com a consciência mais elevada, mas eles não santificam, eles não tratam como deuses. Por isso, eles têm uma conexão maior. Porque quando a gente faz isso, que a gente santifica, a gente afasta da gente porque a gente se acha inferior. Por isso eles se juntaram com a espiritualidade. Eu acredito que eles têm a mesma facilidade da espiritualidade de se comunicar de forma não física. Não sei se telepatia que chama, se é... Como que fala quando a pessoa sai do corpo e vai em espírito? É muita informação na cabeça. Eu vejo que eles não precisam, por exemplo, estarem desencarnados para eles conseguirem vir aqui em espírito. Isso que eu consigo entender. E eles têm essa conexão grande com a espiritualidade e se juntaram por esse propósito com relação a gente. E por que eu falei que não só a intenção é de ajudar? Não só isso, mas porque de uma certa forma pode afetar eles também. Não só eles, toda uma dimensão é muito forte. E o que eu achei engraçado, né? Porque de engraçado não tem nada. Eles enxergam a gente como se fôssemos crianças com um grande poder de destruição. Um grande poder de destruição. É como se nós fôssemos uma criança de 5 anos carregando aquele objeto que pode ser usado aí nos combates com grande poder de destruição. É como se fosse uma criança de 5 anos carregando esse negócio embaixo do braço e eles ficassem desesperados. Porque nós temos um poder de destruição muito grande e temos sim risco de não só nos destruir, mas como afetar outras dimensões, planetas, enfim. Isso está longe do meu conhecimento, mas eu vou chamar de dimensão, que é como eu entendo. Eu não vejo que eles são seres, que a gente está muito inferior a eles, tá? Mas não que nós sejamos inferiores, nós estamos inferiores, no sentido de consciência e conhecimento, de evolução mesmo. Nós ainda estamos muito abaixo, nós temos uma linha vibracional muito baixa e na visão deles, como se fossem crianças com armas nas mãos, que tivessem o poder de destruir planetas. Eles enxergam a gente como isso. Mas por que tem essa visão como se fossem crianças e não seres malignos? Porque eles entendem o nosso processo de evolução. Porque é assim que funciona. A maioria deles passou por isso. Né, por todo esse processo que a gente está passando, nós criamos um sistema, não só governamental, mas nosso, né, assim, no geral, com relação ao dinheiro, à sobrevivência, que a gente perde a vida e a gente tira a vida das pessoas por conta disso. Gente, vai tudo muito além. Tá? Muito, tanto de uma forma que eu fico limitada. Vai tão além de uma forma que o meu conhecimento me limita. Porque tem coisas que eu até enxergo, entendo, mas eu não sei como passar.
Então eu espero que vocês entendam e consigam captar o que eu estou tentando dizer da forma que eu estou enxergando. Nós temos algo, tá? Nós temos uma arma que pode simplesmente detonar o nosso planeta inteiro. E eu acredito que eu vi que eles estavam pé da vida com a gente justamente por isso. Mas não pé da vida no sentido literal da palavra, preocupados, agindo, tentando evitar que a gente faça besteira. Nós somos ainda muito limitados com relação a eles. Então, assim, da forma que eu consigo enxergar, o propósito é nos auxiliar para que a gente não se autodestrua e que isso não reflita em várias outras dimensões. Porque é como se... Imaginem como se a gente estivesse conectado todos por um fiozinho. E eles podem ser afetados pela gente. Por isso que eles têm interesse nisso. Eles poderiam até fazer só por caridade, mas tem sim um tipo de interesse com relação ao bem maior, né? De toda a galáxia, todas as dimensões. Nós temos um grande poder de destruição mesmo, não tem outra palavra. E o medo deles é esse mesmo. E não é de hoje que eles tentam contato com a gente. Eles tentam contato com a gente. Eles têm contato com os governantes. Mas o ser humano tem medo. Né? A gente tem medo. Principalmente de governantes com a mente pequena e limitada deles. Principalmente com relação a poder e dinheiro, a território. Eles acham que eles querem dominar, destruir. E aí o que acontece? Eles tentam contato com os governantes, tentam ensinar, oferecem ajuda. Eles tentam falar, olha, cara, a gente consegue te ajudar com isso, você não precisa fazer isso. A gente consegue ajudar vocês a melhorarem. Mas eles têm medo. Têm medo do que eles possam fazer. Sabem do poder que eles teriam de destruição da gente, mas eles não podem fazer isso. Não só do planeta, de destruir o planeta, eles também são afetados, mas assim, Jéssica, eles não poderiam vir pra cá, acabar com a vida de todos os seres humanos e se apossarem da Terra? Eles não precisam. A gente precisa da Terra. A gente precisa desses recursos. Eles estão muito além. E outra, eles entendem a questão kármica que a gente tem com o nosso planeta. Se lembram que eu falei da questão kármica do lugar? Que a gente paga pelo karma do lugar? Nós temos uma conexão com o nosso planeta. A gente não reencarnou aqui à toa, a gente não está aqui à toa. Cada um desses espíritos que estão aqui na Terra tem uma missão com a Terra. Como se fossem caracterizados pelo ser humano mesmo, né? O ser humano da Terra, eles têm uma missão e uma coisa kármica com a Terra que ninguém pode tirar. Eles fazendo isso, eles estão assim, ferindo todos os conceitos deles, né? Todos os princípios. Eu acho que eles têm contato, sim, com governantes. Me vem mais os Estados Unidos aqui mesmo, mas obviamente que isso não vai sair do governo. Vira e mexe, parece que eles estão preparando a gente para algumas coisinhas desse tipo, soltando uma coisinha aqui, é um móvel que aparece, tá? Como se estivesse preparando o terreno, mas eles sabem o que isso pode gerar na população, os governantes. A gente, por nossa vez,
nós escolhemos muito bem, contém ironia, os nossos governantes, né? Então eles oferecem ajuda, eles entram em contato com pessoas muito limitadas, com pessoas egoístas, com pessoas que visam poder acima de tudo, com pessoas sem entendimento nenhum sobre isso, que acham apenas que eles querem dominar e destruir por medo. Mas eu não acho nem que é medo deles, tá? É medo de perder o poder. É a vibração baixa do ser humano, né? A fase evolutiva que a gente está, gente. Nós ainda não estamos preparados para essa conversa. Então, aí o que acontece? Os governantes não escutando, só fazendo, enfim, só arrumando mais guerra, só pensando cada vez mais no próprio umbigo, no que ele ganha com isso, sem pensar no povo, sem pensar no planeta. Essa comunicação se iniciou a partir dos maiores conflitos, há muito tempo, tá? E aí, desde então, eles estão em contato com a gente. Daí, é só vocês começarem a perceber de quando que começou a surgir a história dos alienígenas. E aí vem o que eu falei pra vocês, dos filmes. São de pessoas que tiveram contato e não se lembram, obviamente. Que foram abduzidas porque eles precisam ter contato com a gente, muitas vezes retirar pessoas daqui da Terra e depois colocar, eu não sei como que funciona o processo deles. E eu achava que eles faziam estudos com a gente, como se a gente fosse rato de laboratório. Mas eu vejo que eles trabalham a nossa evolução. É como se a gente fosse para lá para aprender, estudar, evoluir um pouquinho, plantar a sementinha deles e depois eles devolvessem. Ou trouxessem a gente de volta, ou de repente aparecesse um sonho. E aí as pessoas guardam isso, principalmente as pessoas a pessoa que surgiu com isso aí, com a imagem deles. Temos histórias aí de pessoas que juram de pé junto que viram, que foram abduzidos. E é verdade. A gente acredita que eles colocam um chip na gente. Eu não duvido. Que seja para nos ajudar, para nos auxiliar em alguma questão. Porque aí a gente vai fazendo trabalho de formiguinha. Vai falar assim, cara, eu vi. Entende? Por mais que nem todo mundo acredite, alguém vai levar aquilo com ele. Vai dizer o que foi dito, o que os seres de fora da Terra disseram para ele. Vai expandir a consciência daquele ser humano. Então, eles começaram de cima, dos nossos governantes, vendo que eles eram os que tinham a mente mais fechada para tudo, abriram mão. Mas não que eles não tentem ainda. Não que ele trabalhe em conjunto com alguém, mas os nossos governantes não têm os mesmos interesses que eles. E aí, começou de cima, não deu certo, eles falaram assim, bom, então vamos ali para a base da pirâmide, né? Fazer o nosso trabalhinho ali de formiguinha, e é nisso que a gente vai recebendo essas mensagens. É nisso que as pessoas veem, que falam que foram abduzidas, porque a intenção é justamente, mesmo que seja difícil, é ir mudando as coisas aos poucos, sabe? Pessoas que tiveram contato vão acreditar, vão passar para os filhos vão acreditar, vão estar mais abertos e assim por diante. A ideia não é agora, é o que eu falei para vocês, é o efeito a longo prazo. E assim, da mesma forma que eles fazem, entrando em contato com a gente, a espiritualidade trabalha com eles, no mesmo propósito, mas aí a espiritualidade trabalha da forma dela. E é assim que nós recebemos grandes nomes. Gandhi,
Jesus, Chico Xavier, pessoas iluminadíssimas, que muitas vezes foram interpretadas de forma turva, né? Distorcida, que vieram nos ensinar como que a gente deveria viver, como que a gente deveria nos tratar o próximo. Jesus, por exemplo, ele foi assim um grande nome enviado pela nossa espiritualidade, que teve a sua palavra distorcida, o seu propósito. Ficou muito religioso quando na verdade deveria ser filosófico. A gente deveria viver como Jesus viveu, praticar o que ele praticou, ter os mesmos valores. É isso que eu tô falando pra vocês, vai tudo muito além. Se eu ficar aqui, eu vou ficar falando horas tudo que tá na minha cabeça. Assim como a espiritualidade está mandando cada vez mais espíritos assim que são mais abertos para a espiritualidade, mesmo não podendo ser tão evoluído assim, porque senão adoece no nosso planeta, da forma que a nossa vibração é baixa. É o que eu falei com vocês esses tempos atrás. Quem tem a consciência mais expandida a respeito disso, quem tem uma maior conexão com a espiritualidade, está sentindo como está a vibração do planeta nesses últimos tempos. A gente tem ficado mais doente, com imunidade aí baixíssima. Principalmente quem tem mais conexão com a espiritualidade, se sentindo mal, com energia sugada. E aí esses espíritos que estão mandando para cá são crianças que vão vir muito mais frágeis, porque são mais evoluídas, que a gente está precisando disso. São crianças, aí pessoas que chamam criança arco-íris, várias denominações, né, para esses espíritos que estão vindo agora para a Terra, que fazem parte desse trabalho em conjunto da espiritualidade. Porque já que eles não conseguem mudar, vir e mudar de uma vez, tem que ser como se estivesse ali, destruindo, né, com esses desencarnes em massa que a gente está vendo, e reconstruindo, sabe, colocando novas sementinhas ali, boas, melhores, que vão dar bons frutos. E aí vocês vão ver a revolução, a transformação, que pelas pessoas mais inferiores de consciência vão ser tiradas, como a nossa geração já é, mimizenta, geração chata, porque a gente veio para transformar. Assim como as pessoas que vão vir aí, que estão vindo, né, a partir dos anos 2000, vão ser pessoas bem melhores que a gente, graças a Deus. A missão é essa. Gente, é tudo muito profundo. Sei que parece papo de doido, né? Mas é assim mesmo quando a gente enxerga bem. Mas é isso, assim, de fato, tá? E aqui tá me falando isso, desse contato, que já que eles não conseguiram, né? Que eu vou me empolgando, vou falando e não vou mostrando carta pra vocês. Porque senão também eu perco o foco. Desse contato que eles estão tendo com a gente, que passou dos governantes pra gente, né? Porque eles enxergaram que eles não iriam conseguir fazer as mudanças necessárias, principalmente espirituais e de consciência. Agora, pelo que eu tô vendo aqui, eu tô entendendo que o que tá adoecendo e destruindo o nosso planeta pode até ser o que a gente está fazendo, lixo, poluição, mas é muito mais vibracional. A inveja que as pessoas emanam, a raiva, ódio, guerra, tudo isso prejudica muito mais e causa tantas coisas. Bom, aí é isso aqui, tá? Que eu vi a respeito da espiritualidade, a conexão da espiritualidade com esse povo, né? Com os seres de fora da Terra. Aí dando, muitas vezes, uma limpada na vida e colocando coisas novas.
vindo coisas novas, eles fazendo esse trabalho de conexão com a gente. Por mais que às vezes a gente não se lembre, a gente pode ir em sonho, por exemplo, a gente pode ser tirada daqui e nem saber que foi. Tá me falando isso aqui, tá? A respeito disso, dessa união, dessa forma que eles estão lidando com isso, que eles aprenderam a lidar com a gente. Nós temos muito ainda para aprender e evoluir com eles, tá? De vibração mesmo, sabe? De consciência, de amor ao próximo, de tudo isso, tudo. O quanto que a gente ainda está abaixo. E o que eu vi é que eles deixavam lá de boa, na deles, lá, vivendo no planeta deles, achando que o ser humano estava, pelo menos vivendo direito, quando de repente a gente cria essa arma aí com poder de destruição imensa. A gente, como se tivesse criado a nossa própria destruição. Agora fique imaginando aí, seu filho, 5 anos de idade, moleque gênio, inteligentíssimo, aprendeu a fazer uma bomba caseira e a criança não tem medo, não tem noção do perigo. O quanto que você ficaria desesperado? Estou passando para vocês da forma que eu estou enxergando. A situação realmente é desesperadora para eles. É como se eles ficassem assim, meu Deus, e agora? Se a gente não pode intervir, a gente não pode fazer nada. Eles têm livre-arbítrio. A gente tem que respeitar o processo de evolução deles. Vamos lá, vamos falar com o governante. Chega lá, os governantes com medo, sem saber o que fazer. Não só achando que eles têm como fazer alguma coisa de ruim contra a gente, mesmo que tivesse, mas ainda por cima, tentando ganhar algum tipo de vantagem com eles. Porque é isso que o ser humano faz. Bom, espero que você tenha entendido algo que tenha sido esclarecedor para você de alguma forma, que tenha acrescentado em alguma forma. E me conta aqui o que você achou, o que você acha sobre esse assunto, se você achava que existia mesmo, se você nunca acreditou, me conta o que você pensa. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e até a próxima.